Teatros Alencar, no CPBT, naquele contexto, eu tenho em mãos esse laboratório. O equipamento não é o equipamento tecnológico, né? Mas é a possibilidade de estar junto com as pessoas. As pessoas são esse elemento, né? Químico, esse elemento afetivo, esse elemento humano, esse material que está lá, que quer, que vai, cheio de vontade, cheio de expectativa, cheio de prazeres e de dores e de traumas e de frustrações e querem, de alguma forma, expressar isso num lugar construído para isso. Então nós temos lá 4 paredes que nos acolhem, que nos permitem estar ali dentro, entendendo que a gente pode botar para fora e potencializar nossas vontades, nossas dores, nossas contradições, nossos paradoxos e transformar isso em arte. Foi o CPBT que me fez decidir fazer teatro. Eu sou ex-aluna daqui também, né? Aí hoje eu trabalho como atriz, como professora de teatro, como oficineira, preparadora vocal, junto a vários grupos de teatro e espetáculos. A minha história com o teatro começa quando eu, aos 18 anos, motivado pela minha mãe, vou fazer o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, que era o CAD, né? Que hoje já está extinto. Mas na época, 80, 81, era o único curso existente na cidade que possibilitava a gente ter acesso a essa informação, né? Era um curso de extensão, um curso técnico, mas um curso de 1.280 e tantas horas. Então a gente passava lá 2 anos vivenciando e tal. Então foi nesse período que eu comecei a fazer teatro, eu tinha 18 anos. Eu tô com 54. Então de lá para cá eu estive envolvido no fazer teatral, né? E como educador, e como ator, e como encenador, e como artista. Eu me chamo Paulo S., e faço teatro desde 1970, 79 precisamente. Eu me lembro dessa data porque foi a primeira vez que eu vi meu nome publicado num jornal onde estávamos divulgando o espetáculo de teatro e lá tinha a ficha técnica como ator. Mas na verdade teatro a gente faz desde que eu tenho noção do que é arte, que eu escolhi fazer teatro na minha vida. Meu nome é Ícaro Eloy, tenho 23 anos, eu sou ator, pelo menos aspirante ator, e eu estava fazendo o curso do Princípios Básicos, curso de Princípios Básicos do Teatro José de Alencar, o CPBT. Eu passei um bom tempo relutando com essa veia que eu tinha de querer estar dentro do teatro, de querer estar atuando, por várias questões. A socioeconômica acho que era a principal delas, porque você falava, não, quero ser ator, quero fazer teatro. E aí chegavam pra dizer, e aí, mas e pra sobreviver, como é que faz? Aí a gente fica, né, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Então eu passei um tempo fazendo Direito, fiz a faculdade de Direito, tinha passado em História na UES já, não cursei, aí fui fazer Direito. Quando eu fui fazer Direito, em faculdade particular, foi muito estranho, foi um baque muito grande, porque eu estava imaginando uma coisa, estava esperando uma coisa do curso, e ele se mostrou outra coisa. Só que, na verdade, não era o curso, era eu que não queria estar lá fazendo Direito. O que eu queria fazer era teatro, eu queria atuar, sempre gostei muito de escrever, gostava muito tinha muitas ideias de fazer. Eu imaginava muitas coisas na minha cabeça, assim, eu imaginava uma cena, eu conseguia imaginar como era que seria essa cena, conseguia imaginar como era que ia compor a cena, o que era que eu ia precisar para ela, o que era que eu ia querer nela, o que eu não ia querer nela. E aí, essa veia eu fui desenvolvendo muito intimamente, sem falar para ninguém, sem conversar muito sobre isso com ninguém. Justamente por conta das represálias, era você falar ator e a pessoa falar, vixe, sempre. Eu sou mais conhecido como Robson Aragão e a minha vida artística é uma vida digamos que com bastante experiência. Tem 19 anos que eu trabalho com o teatro. E atualmente eu tenho uma companhia de teatro com o nome de Cia Vivarte, Companhia Vivarte, onde a gente se encontra lá no Centro Cultural do Bom Jardim, sempre aos domingos, de 8 da manhã ao meio-dia, e atualmente eu tenho 30 alunos que participam da companhia, fora o meu elenco, que a gente chama de elenco fixo, que são as pessoas que trabalham para outro tipo de atividade. Eles fazem espetáculos, né, de certa forma. São os alunos que eu levo para ser como se fosse o corpo de baile do grupo de teatro.
Meu nome é Oswaldo Barroso, eu sou artista, né? Poeta. Eu acho que eu sou fundamentalmente poeta, que me expresso e me expressei em várias linguagens. Comecei com a pintura, com desenho, depois passei para a poesia literária, depois comecei a exercitar o cinema, o teatro, estou agora no romance, mas me dediquei por muito tempo ao teatro. Eu tive muita sorte na minha vida. Como gestor do Teatro José de Alencar, eu peguei uma época de ouro na gestão da Violeta Reis. Ela achou que eu deveria ser o diretor do teatro na década de 90, quando ela foi secretária de Cultura, me enviou para fazer um curso de gestão cultural em Paris, com os melhores gestores culturais da França e do mundo, né? E eu passei um ano me preparando para gerir o Teatro José de Alencar, e o teatro foi reformado então, houve uma verdadeira reviravolta, foi reformado, ampliado, refeito todo o teatro, e ele transformou-se não apenas fisicamente, mas a partir de uma concepção de teatro aberto para a cidade. Ele virou outro teatro, na sua concepção física e de funcionamento. E então eu peguei esse teatro no que ele tinha de melhor. Ela juntou os melhores profissionais do Estado, do Brasil, aliás, era uma pessoa tinha uma personalidade internacional, mundial, tinha amigos no mundo inteiro, e trouxe o que de melhor aqui. Então eu fui preparado para isso, né? Tive o prazer de fazer o curso de gestão e ter contatos com os melhores teatros do mundo, na Europa, na África do Norte, e fiz um curso em Paris, como tive aulas com Jean de Vignot, por exemplo, eu tive na Sorbonne, e viajei para os melhores teatros da Europa toda, e da Mouro, né, da África do Norte, e o que eu aprendi trouxe para cá. E aqui, uma das medidas que a gente fez foi pegar os atores, que eram professores, e solicitar à Secretaria de Educação que cedessem para o Teatro José de Alencar. No caso, o Paulo S. e o Joca foram cedidos, e nós pensamos conjuntamente com eles um curso de formação teatral. Em 87, fizemos até meados de 88, início de 89. Então, nesse período, o Teatro José de Alencar passa a ser ministrado, né, gerenciado, administrado pelo Augusto Oliveira, porque até então tinha ficado na gestão Iramisa Serra, Haroldo Serra, durante um período de uns 15, 20 anos, eles ficaram reversando a direção do teatro. Então, em 87, 86, houve essa mudança, né? E aí o Augusto Oliveira assume a direção do teatro. E Augusto me conhecia de peças de teatro e tal. E sabia que eu era professor do curso do Estado, professor da rede do Estado, né? Da rede pública estadual. E como o teatro era ligado à rede pública estadual, só que ligado à Secretaria da Cultura, ele foi meio assim uma conversa como a gente está tendo agora, e aí aconteceu, por que você não vem então para o Teatro de Alencar me ajudar nessa coisa de fazer a administração do teatro, que foi da oficina de teatro? E eu achei aquilo maravilhoso, né? E aí ele providenciou um ofício para o secretário de Cultura, que me solicitou ao secretário de Educação. Os dois entraram no acordo, fizeram um ofício e mandaram eu ir para o teatro. Então eu comecei a trabalhar no teatro em 1987. No ano seguinte, Paulo S. Em 86, eu passei a ser professor do Estado. E em 87, tanto o governo do Estado como todos os órgãos estaduais estavam passando por uma reformulação. E o Teatro José de Alencar admitiu um novo diretor, que se chama Augusto Oliveira, que é Augusto Bonequeiro. E na época ele estava formando uma equipe, e ele me convidou para fazer parte da equipe dele, em 86, 87.
E foi quando eu cheguei lá no Teatro José de Alencar. E na mesma época também estava chegando Joca Andrade, meu companheiro. E junto com ele nós elaboramos cursos de teatro um formato mais rápido, que seria cursos de 3 meses, terminava e iniciávamos novamente. E quando foi em 88 que o teatro fecha para a reforma, passamos a dar aula de teatro nas escolas, voltamos a dar através da Secretaria de Cultura. E em 91 o teatro é reinaugurado, e é quando o diretor atual da época, de 91, Oswaldo Barroso, nos chama para fazer uma proposta mais elaborada do que seria esses cursos que dávamos lá no teatro. Foi quando surgiu, em 91, em março de 1991, a primeira turma do curso Princípios Básicos de Teatro. E aí nós passamos a trabalhar no teatro. E lá a gente começou a dar oficinas de teatro. De 40 horas, 20 horas, 60 horas. Numa época em que o teatro não tinha ainda o prédio anexo, funcionava tudo ali no teatro mesmo. Então a gente dava aula no palco, no foyer, e ali nos lugares possíveis. Quando o teatro fecha em 89 para o restauro, já na gestão da secretaria da Violeta Reis, ela é secretária de Cultura, o teatro fecha em 89 para um restauro e só abre em 91. Quando ele abre em 91, o diretor do teatro era o Oswald Barroso. Durante o período de 89 a 91, nós ficamos, eu e Paulo, dando oficinas de teatro pela periferia, né? Através da secretaria, de um departamento da Secretaria da Cultura, que era a diretora era Elisa Gunter. Elisa Gunter, que depois também foi diretora do teatro, no período posterior. E aí, quando o teatro reabre em 91, o Oswald diz, olha, vamos incrementar. Aí já tinha o prédio anexo, que é o que vocês conhecem hoje, que a gente conhece como Centro de Formação e Pesquisa em Artes Cênicas. Lá tem sala de teatro, sala de canto, aquele prédio anexo que funciona ali. Ele foi criado para ser a parte gerencial do teatro, né? Tem as salas de administração e as salas de fomento, de construção de saberes, de intercâmbio e tal. E aí, quando em 91 a gente decide que era mais interessante criar um curso com uma carga horária maior, e aí, munido da nossa experiência de oficinas curtas e aí já antenado com outros cursos pelo Brasil, a gente idealizou um formato de um curso, né, que era uma carga horária maior, que foi primeiramente de 120 horas, depois cresceu para 200 horas e depois 240. Hoje ele tem 248 horas no total. Então, eu e Paulo S. ficamos encarregados de dar um formato a isso. Aí tivemos o apoio de toda a equipe que estava presente, né? A Graça Freitas, na época o Pedro, o próprio Oswald, aquele pessoal ali que tinha um conhecimento pedagógico, artístico. E aí a gente foi criando. E eu e Paulo começamos a administrar as aulas. Aí então, de lá para cá, começa o curso Princípios Básicos de Teatro. Então, assim, o marco mesmo para o início do curso vem de experiências anteriores, mas em 91, quando o teatro reabre com essa proposta de não ser só um lugar onde as pessoas vão assistir teatro, mas vão também construir saberes, intercâmbio de saberes. Então, o curso começa em 91 com esse formato. Hoje, o curso ele é dividido em 4 fases. E essas 4 fases nós compreendemos que é uma maneira mais pedagógica do participante, do aluno participante, perceber a linguagem do teatro de uma maneira mais ampliada, onde pegamos o homem primitivo até as grandes teorias do teatro contemporâneo. O CPBT ele funciona num regime de 4 módulos, que acontecem dentro de mais ou menos 300 e tantas horas hoje em dia, né? Sempre é um pouco mais, porque o processo de montagem de espetáculo sempre exige um pouco mais, um trabalho fora e tal. Então a gente inicia abrindo 100 vagas para alunos que têm interesse em ter uma primeira experiência no teatro ou aprofundar um pouco mais do que você já foi iniciado em. E esse primeiro módulo chama-se Arte e Cidadania, porque esse nome é proposital, né? Nós, através de jogos teatrais, a gente tenta começar a ampliar o olhar do aluno, a sua posição como artista criador, mas em comunicação com esse mundo.
fazer teatro para o local onde você está, né? O que seria esse fazer teatral? Qual é esse papel modificador e transformador do ator? Né? E não apenas vamos desenvolver uma bagagem de técnicas. Não, por que fazer teatro? Qual é esse meu papel como artista aqui? Né? A partir disso, né, existe uma seleção sempre de um módulo para o outro. Né? O Arte e Cidadania começa com 100 pessoas. E aí nós convidamos para o módulo seguinte aqueles que, de acordo com os critérios do curso que a gente escolhe, que são muito simples, a frequência, você tem que ser possível para você estar nesses módulos. Os trabalhos escritos e práticos, você precisa se abrir para produzir junto, em conjunto, porque a experiência do teatro ela é coletiva. O segundo módulo é a introdução à arte de representar. Né? Então é a possibilidade que a gente encontra de fazer valer o desejo da pessoa em querer atuar. Então a gente vai provocar ali o ator na compreensão de como é compor um personagem, como é que funciona minimamente a estrutura dramática, como é que você constrói uma história. E esses conceitos estão muito ligados àquele teatro do senso comum que a gente tem, né? Que é muito próximo de uma tradição do teatro do circo, né? Das telenovelas, né? Do conceito aristotélico de entender o teatro com começo, meio e fim, personagem que tem um caráter, que tem uma moralidade, que evolui num conflito de ações que te leva a um ápice que resulta numa catarse. Né? Esse conceito está muito ligado à ideia do teatro naturalista, do Stanislavskiano, onde a psicologia, o caráter e tal. Então, a gente, no segundo módulo, experimenta a composição do personagem, a estrutura dramática, a partir desses conceitos, porque eles estão mais próximos dos nossos saberes. No decorrer do conteúdo, a gente vai vendo as vanguardas, o teatro moderno, o teatro contemporâneo, essas composições numa outra perspectiva estética, né? Mas a gente começa com essa porque é essa que está mais próxima de nós, do senso comum, exatamente por tudo que eu falei. E o terceiro módulo, Introdução à História do Teatro, que é justamente um olhar nesse caminho do que se tornou o teatro até hoje, desde o seu início, mas especialmente no que aconteceu no século XX, que foi um momento de muitas transformações. A partir do surgimento da televisão e do rádio, aí mais à frente, muito mais à frente a internet, mas a partir desses veículos de comunicação, quando foi acontecendo, houve uma reviravolta muito grande no mundo. Né? O século XX foi um século de vários períodos diferentes, onde ocorreram muitas transformações e muitas linguagens. O teatro é uma delas. Cada época trouxe uma linguagem diferente, uma necessidade diferente do teatro se comunicar com esse mundo. Então a gente tem esse olhar mais forte nesse século XX e também outras épocas, mas especialmente nesse onde ocorreram essas grandes transformações. No terceiro módulo a gente tem uma introdução teórica sobre esses elementos e a gente tem um material teórico que a gente distribui, apostilas, livros que a gente indica e discussões dentro das próprias aulas. E aí eu inicio também o trabalho de composição na perspectiva do ator contador de história, onde a gente vai ali provocar a questão da partitura física, da ação física, e se constrói paralela a esse entendimento da história do teatro. No quarto módulo, que é o módulo mais denso, que é o módulo maior, de 200 e tantas horas, ele sozinho, é pesquisa e montagem cênica. Então a gente vai investigar o que a gente vai chamar de urgência, que é aquilo que a gente carrega na gente como as nossas contradições, né? Os paradoxos da vida, as contradições, os nossos desejos, nossas ansiedades, que perpassam a nossa vontade de esbravejar contra a injustiça, né? E aí, a partir dessas provocações, os educandos, os atores vão trazendo cenas, propostas, e a gente vai tecendo uma dramaturgia que resulta na criação de uma montagem cênica que serve de culminância para a conclusão do quarto módulo e do curso como um todo. Com relação às dificuldades, claro, né? Nós desenvolvemos o curso desde a sua formação, hoje é o 26º ano de CPBT, mas desde a sua formação ele tem o Teatro Zé de Alencar como casa que abraça, né? Mas infelizmente, dependendo da política da época, tem anos que são mais difíceis, tem anos que são mais complicados. Né? Como é que você vai conseguir dinheiro para a montagem desse espetáculo? E o interessante é que, em cima disso, por nós termos essa dificuldade na produção do espetáculo, os alunos ganham uma marra tão grande de lutar por essa produção que acaba preparando eles para situações mais complicadas no futuro, né? O que acaba sendo
uma coisa positiva, de alguma forma a gente desenterra isso, em cima dessa dificuldade, a gente acaba dando esse arcabouço de marra, de continuação assim, dessa atividade mais forte para eles, né? E aí, enfim, às vezes mais, às vezes menos, a gente sempre de alguma forma está se equilibrando nesse caminho, né? Infelizmente, o nosso curso ele não tem um reconhecimento muito firme. Nós temos projetos escritos, inclusive, que tentam organizar um reconhecimento mais forte das políticas públicas, né, de uma Secretaria de Cultura mais unida à Secretaria de Educação, para que a gente possa não deixar esse curso tão aleatório, digamos assim. Ninguém sabe como é que vai ser a produção da próxima turma, será que isso vai ficar, né? Essa é uma preocupação muito séria a nível de cidade, a nível de produção artística local, porque esse é o curso mais antigo em atividade na cidade. A gente vê que muitos artistas já de nome, né, de peso, eles passaram pelo CPBT, né? E exemplos de pessoas que não só na área do teatro, na música também, muita gente sai daqui e carrega uma bagagem importantíssima, né? Não por acaso esse curso continua depois de 26 anos na ativa. Então continuamos aqui porque a gente não cansa. O meu início aqui, eu sempre vou frisar que foi como aluna. Eu sou da turma de 2006, né, e aí, mas os meus planos como eram, pronto, agora eu vou estudar teatro, e eu fiz aquela missão de sair fazendo todos os cursos da cidade. Eu me formei no IFCE, Artes Cênicas lá, já era formada em filosofia, mas aí, a partir do CTBT, saí, a UFC tinha o CAD na época, a gente concluiu lá. E aí o Joca, que foi um dos fundadores do curso, ele e o Paulo S., e ele me convidou para dar aula aqui porque ele queria que fosse uma pessoa que tivesse um contato afetivo e conhecesse os procedimentos do curso, né, dos quatro módulos. Na época a diretora era Isabel Gurgel, eles dois conversaram, né, vieram e me deram essa proposta de iniciar. Na época eu ia pegar a turma da noite, mas não deu certo. Enfim, aí né, aconteceu de surgir em 2009 essa necessidade, né, porque na época ia continuar essa turma, estava sem professores de Joca. Ju, você lembra daquele convite que eu te fiz? Vem! Então, minha experiência como atriz e a experiência como professora sempre caminharam juntas, até nesse sentido do tempo tornar possível. De lá para cá, todos esses anos ininterruptos a gente vem fazendo esse trabalho juntos, tem sido maravilhoso. A turma da noite teve um período que não teve, aí depois voltou. E aí estamos aí em processo de montagem agora. Me inscrevi no CPBT no último dia de inscrição, na última ficha de inscrição, porque quando foi tinha gente atrás de mim na fila. E aí quando as meninas chegaram para pegar a fila delas também, a ficha delas de inscrição também, a dona Dulce, que ela trabalhava na biblioteca do TJ Trabalha, ela falou, gente, não tem mais, acabou. Logo depois de mim, eu fiquei, uau, não acredito. Era pra ser. Aí a única turma que estava disponível era da noite. Tudo bem, só quero fazer mesmo. Saí de lá chorando, parecia que tinha ganhado na loteria. Liguei pro meu namorado, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe. Ai, eu me inscrevi, deu certo e tal, não sei o que, aquela euforia. Conheci os princípios básicos numa visita guiada que eu fiz no teatro. E lá foi apresentado para mim, né, os espaços do teatro, desde o foyer até o porão, enfim, e tinha um cartaz que estava acontecendo seleção e inscrições para esse curso. Até então eu não sabia o que significava, mas que era um curso básico para teatro. E como eu sempre me interessei por teatro, eu achei interessante me informar melhor, e eu fui até a recepção e me informei como era o processo. E ela disse que bastava se inscrever, se fosse aluno, né, oriundo de escola pública, teria isenção. Naquela época, praticamente todas as pessoas já eram isentas, né, bastava ter interesse em participar do teatro, mas ela colocou isso como uma das prioridades. Precisaria ser oriundo, né, de alguma questão, né, social. E aí eu me inscrevi e participei do primeiro módulo, que é o módulo básico, que ele fala do teatro, enfim. E aí a gente foi. Cada encontro que tinha, cada momento que a gente tinha, eu me encantava cada vez mais. Era a minha primeira, digamos assim, meu primeiro contato com o teatro mais rebuscado, o teatro mais aprofundado, onde a gente estava tendo conhecimento. Até então o teatro que eu tinha era aquele teatro muito de rua, o teatro da escola, o teatro da igreja, que se fazia pelo
pelo natural, pela aquela questão da aptidão natural. Passou um tempo, até começarem as aulas, e aí a primeira aula a gente foi ver o espetáculo da turma de conclusão, aliás, do espetáculo de conclusão da turma anterior, que é o Afoita. Aí, vendo A Afoita, é uma peça que cria imagens muito bonitas, que tem mensagens em determinados momentos bem fortes, e que realmente ela chega a arrepiar, ela chega a te dar assim Nossa, essa galera aqui também muitos estavam levando uma vida parecida com a minha. E agora tá todo mundo aqui em cima de um palco se apresentando, e se apresentaram várias vezes aqui em Fortaleza. Eu acho que fora de Fortaleza certamente também, não tenho certeza. Mas sempre com casas lotadas e todo mundo dando força. O professor nos incentivava bastante a estudar, a fazer bastante leitura, a socialização também foi importante, a gente criou laços de amigos que a gente tem amizades até hoje. Eu tenho notado, inclusive, que o teatro aqui em Fortaleza ele tem dado uma crescida. Eu não sei se por eu estar dentro e olhar com outros olhos, ou se porque no meu meio, não sei, mas eu noto que as pessoas têm ido mais ao teatro, têm tido mais acesso ao teatro. A gestão anterior, inclusive, da prefeitura, ela tinha uma conversa muito bacana com a periferia em relação a equipamento de cultura. Colocando cuca e tal, e levando cultura pra galera numa periferia que até então teatro era uma coisa... Não era quem, é caro, porque a gente tem essa ideia, né, de que o teatro é caro. E não necessariamente. Aí quando a gente toma conhecimento disso, a gente tem vontade de ver, às vezes tá perto da nossa casa, no Bom Jardim, na Barra do Ceará. Então, tem muita coisa boa aqui acontecendo. Todo o Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, que é incrível, maravilhosa. E algumas outras peças que eu tive a oportunidade de ver. Que enfim, foram coisas assim que eu até então, eu também tinha essa ideia de que teatro era uma coisa fora da minha realidade. A partir dali que eu tive a noção de que era aquilo que eu queria para a minha vida, era aquilo que eu queria trabalhar, que eu percebia que a arte, que o teatro, ele era uma transformação e trazia em nós essa transformação, e através da transformação que acontecia desde a minha pessoa, eu poderia também repassar isso para os outros. Aí foi então que eu decidi, depois de 6 meses, 7 meses mais ou menos, criar um grupo de teatro dentro da escola. Porque assim, na escola a gente tinha aquela questão que a professora sempre pede na semana cultural, criar algum trabalho, ou uma música, ou uma piada, ou um jingle, alguma coisa desse tipo. E como eu estava fazendo o CPBT, então eu imaginei assim, não, vou fazer uma esquete teatral, que era a linguagem que a gente sempre utilizava, era o trabalho, era a forma que a gente sempre era instigado a trabalhar a nossa criatividade. Então eu fiz isso na escola também. E na ocasião a gente montou um espetáculo chamado Candelária. Não um espetáculo, mas um pequeno mote do Candelária, que estava na época, a gente estava falando sobre álcool e outras drogas, sobre a questão da adolescência. Tinha acontecido recentemente a chacina lá no Rio de Janeiro. Então a gente uniu tudo isso, né, e fizemos esse pequeno espetáculo, essa pequena esquete. E aí a gente foi bastante elogiado, que era o grupo de alunos da minha sala, e as pessoas gostaram daquele trabalho. E aí a gente teve aquela sacação, por que a gente não cria um grupo? Aí eu falei com a direção permitiu, cedeu pra gente o auditório uma vez por semana, e era sempre na semana sob a tutoria da diretora, ela ficava sempre observando, e a gente permaneceu nessa escola durante 9 anos. As dificuldades sempre existem, principalmente depois, com as mudanças de Secretaria de Cultura, de direção do teatro. E isso acontece, principalmente os impedimentos burocráticos. Você sabe que nem todas as pessoas têm uma compreensão larga e se pegam nos detalhes burocráticos. Isso acontece, mas a tradição do curso dos princípios básicos era muito forte, havia muito apoio na classe teatral e acaba se vencendo. Principalmente no início, eu não senti muito isso. Eu, por exemplo, eu tive que sair do Teatro José de Alencar porque chegou um ponto que eu não podia mais fazer uma grande gestão, como eu vinha fazendo com a gestão da Violeta. E eu disse, não, se há de ficar no teatro, com o teatro caindo nas minhas mãos, eu não podendo fazer uma gestão como eu deveria fazer, eu não vou ser cúmplice
da derrocada do teatro. Eu prefiro sair e ser mais útil em outro lugar. Mas os meninos insistiram e passaram tempos difíceis, tempos ruins, porque talvez não tivesse outra opção. No caso, eu tinha, não é? Eu tinha outras opções, onde eu poderia ser melhor aproveitado, ser mais útil, porque eu sou professor universitário, etc., né? Mas eles não tinham essa opção. E eles ficaram, insistiram e apareceram novos tempos, né? Melhores, mais adiante. E eles tiveram como esperar. Muitas pessoas que hoje são professores do curso dos princípios básicos, né? Foram alunos de lá. Então, é um tempo, vamos suceder as épocas difíceis, que o curso quase fecha, ou fica com uma atividade muito reduzida, quase impedida, e outros momentos muito bons. Então, isso, graças à insistência dos meninos, isso persistiu, não é? Depois o Paulo S. saiu, né, também para a vida universitária, e o Joca ficou segurando, junto com outros professores que depois foram entrando. Os alunos de escolas públicas, eles levando uma declaração, eles são isentos de uma taxa, que essa taxa geralmente não é tão cara, é uma taxa mínima. Como a gente paga nessas universidades públicas, né? Assim, você paga uma taxa por semestre ou anual para fazer um curso de graduação. Então lá a pessoa paga uma taxa de inscrição, não tem mensalidade. E os alunos de escolas públicas são isentos dessa taxa, desde que eles levem uma declaração de que estão cursando, estão em curso, né, na escola. Eles não abandonaram, não concluíram. Então, com uma maneira da gente tentar possibilitar que essas pessoas tenham acesso. Mas isso, muitas vezes, a gente abre muitas concessões para pessoas que não estão nessa situação de aluno de escola pública, atuante, mas que querem muito fazer e que não têm condições de pagar. Então, a gente acaba concedendo. Então, esse dinheiro que a gente arrecada é um dinheiro que fica no caixa para, no processo de montagem, ser utilizado para investimento na própria montagem. Então, até que a gente tenha oficialmente um investimento garantido pelo Estado para que a gente não precise cobrar essa taxa, a gente vai continuar cobrando essa taxa. Então, é uma coisa assim, de tentar dar um jeito para a coisa continuar sobrevivendo, né, nesse sentido. O curso, ele tem uma visão social dentro da realidade do teatro cearense. Há uma realidade muito cruel no sentido do financeiro. Nós não temos apoio, né? É um curso que se autodenomina, ele é gerido, apenas os professores estão lá, mas há uma dificuldade de manutenção no sentido de novos livros, orçamento para figurino. Chegamos ao ponto de não ter dinheiro, um vale transporte para um aluno que às vezes ele vai e não tem como voltar. Ou então, às vezes você se depara com aquele aluno voltando a pé para casa. E o que nós gostaríamos é que tivesse um respeito, um trato melhor no sentido de uma manutenção, porque o que se percebe é uma boa vontade dos professores e dos alunos, mas das autoridades ditas, né, responsáveis e competentes para que isso aconteça, para que o curso flua de maneira mais agradável para todos nós, não acontece. Ter um curso desse é muito bom para a cidade, é muito bom para os governantes, mas poderia ser mais agradável e não sacrificar tanto os professores como os participantes. Sempre que eu paro para pensar sobre isso, eu me lembro e reflito sobre o que é essa função do teatro no mundo. O teatro, ele é visto como arte porque eu acredito que ele tem esse poder transformador, né? E aí a gente está dentro de um contexto de um curso que é público, você paga uma taxa de inscrição e faz ele gratuitamente, de portas abertas para tudo que a gente que vem de escolas públicas, de faculdade, enfim. E o CPBT tem essa alegria de misturar essa diferença de idades também. A partir dos 15 anos você pode vir ter essa experiência. Eu acredito que a inclusão social ela acontece aqui não apenas por oportunizar tantas pessoas diferentes, mas pela convivência entre essas pessoas e como isso não amplia dentro do processo um olhar sobre o diferente, sabe? Sobre esse artista
nessa posição de artista transformador, mas lidando no meio, nessa convivência, porque você encontra alunos que são de bairros distantes, que vêm da periferia, que às vezes com toda dificuldade chega e não tem o dinheiro da passagem, e gente também mistura com gente já formada que está trabalhando, de classe social, de nível não sei o quê, de compreensão da família, tudo tão diferente, que esse diferente é o que traz a riqueza maior para o fruto do nosso curso, né, que culmina no espetáculo. Eu me lembrei de uma fala do Zé Celso, que ele diz assim, que não existe nada mais subversivo do que o encontro. E os trabalhos do Zé Celso, que ele exploram as estéticas assim, bem, a maioria das pessoas, né, acha surpreendente, mas eu fico pensando, né, ele como pedagogo, como criador, ter essa percepção do encontro como uma subversividade é interessante. Dá para a gente espelhar no CPBT essa possibilidade também. E aí, sem dúvida, né, é uma coisa maravilhosa, a nível, de novo, de cidade, de Fortaleza, né, de estado. Não à toa, como eu te disse, esse é o curso mais antigo em atividade aqui, né? E eu fico impressionada, a cada ano que passa, meu Deus, como é que tem tanta gente querendo fazer teatro? Eu fico pensando, não, hoje com a internet, com as mídias sociais, cada ano surge um aplicativo diferente e o Orkut não existe mais, e agora o Facebook também já está sendo ultrapassado, o negócio é Instagram, é outras formas de comunicação. Como é que o teatro ainda é essa forma de comunicação tão forte? Né? E aí isso de tudo que é classe social, né? Porque você hoje não tem mais como, todo mundo tem um mega celular, uma super possibilidade de comunicação através dessas mídias, e a gente continua com esse tempo abraçando muita gente, todo ano são 300 pessoas, com essa envergação imensa de diferença, né, de posição de cada um que chega do seu lugar, e aqui a gente se junta para produzir a nossa arte. Iniciando pelo curso, é muito importante trazer essa questão do social, porque a gente acaba agregando valores, até mesmo para a cultura. Porque o CPBT, ele tem aquela questão de não ser de um único espaço, né? Vem pessoas de Messejana, vem pessoas de Maranguape, vem pessoas da Caucaia, vem pessoas do Bom Jardim, pessoas de outras partes de Fortaleza, né? E até mesmo do Ceará, para fazer esse curso. Então, essa inserção social, ela é muito importante, porque ela acaba disseminando a cultura para esses outros lugares, assim como aconteceu comigo. Eu aprendi um pouco dessa arte lá no centro de Fortaleza, né, que é onde está situado, né, a escola, onde a gente tinha as oficinas, as aulas de modo geral, e levei para a periferia. A gente levou para o bairro, para o Bom Jardim, que é onde eu atuo atualmente. E essa questão do social era muito batida, né? Na ocasião o Joca falava muito dessa questão do teatro político, do teatro que conscientiza, de um teatro que faz com que as pessoas saibam lutar pelos seus direitos, que as pessoas consigam ter identidade e ser protagonista da sua própria vontade. Apesar de não se falar muito da política ou de políticos, mas a gente trabalhava um teatro politizado. E ser hoje uma pessoa que vive com convívio social, que trabalha com pessoas de vulnerabilidade social, de questão de baixa renda e tudo, é trazer para elas essa consciência de que o social, ele é atrelado à arte, e a arte atrelada ao social faz com que a gente abra os nossos olhos e amplie mais a nossa visão, que a gente não veja o mundo só com um prisma, mas que a gente possa ter um leque maior de percepção e que a gente possa ter discernimento de escolher o que é bom, o que é ruim, às vezes escolhendo o bom, achando que é bom, mas acaba se tornando ruim, mas a gente tem essa criticidade de saber o que a gente quer, o que eu quero como uma pessoa social, o que eu posso fazer pela sociedade. Que houve? Não sei ao certo. Ele ficou estranho, parou de ficar, de vir visitar na tarde, me olhar pela janela. Não sei o que aconteceu. Não há de ser nada, minha amiga. Fico feliz por saber que está amando. Sem dúvida é um aprendizado incrível em se tratando de ator, de homem que sou e de professor, de pessoa que repassa uma mensagem. Porque a cada dia nós convivemos coisas diferentes, experimentos, relações humanas e principalmente o respeito para com o outro. E isso é fantástico para nós diretores, para nós pessoas de teatro. E eu estou sempre descobrindo. Hoje eu não estou mais lá no Teatro Zé de Alencar, mas eu continuo aqui no Instituto Federal, ministrando os mesmos conceitos do que é fazer teatro no sentido do respeito ao homem, independente de querer ser ator ou não, primeiramente tem a valorização do ser humano,
um mundo que está tão ingrato, as pessoas se distanciando tanto. O CPBT foi uma experiência maravilhosa, incrível, incrível, incrível. E eu só tenho muita gratidão mesmo pelo pessoal de lá, formando atores, opiniões, cabeças, construindo e desconstruindo coisas desde a sua formação. E é um projeto que a gente agora tem no Porto Iracema das Artes, que a gente não tinha até então em Fortaleza tanta coisa assim. E viva a nossa cultura cearense, nossa cultura fortalezense, que ela se fortifique, que a gente não precise mais ir para os grandes polos, que são São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente consiga escolher a nossa profissão, ser feliz dentro dessa profissão, viver bem dentro dessa profissão, que ninguém não vai viver de migalha. Ser artista é ter uma profissão, sim. E que cada vez mais a gente consiga levar esse entendimento de artista enquanto profissão para todo mundo, para que a gente possa ser mais respeitado, para que a gente possa ser mais unido enquanto classe artística, para que a gente consiga ser, em alguns âmbitos artísticos, menos nariz em pé, menos pedante, porque tem muitos, a gente sabe. E, enfim, tô começando agora. Posso ter falado assim, não quero ter ofendido ninguém, mas eu espero só que a nossa cultura cearense e fortalezense, ela só se fortifique, só passe a existir com cada vez mais força, cada vez mais garra. A gente precisa muito de levar a cultura para todo mundo, porque é isso. Teatro vai explodir sua cabeça. De vez em quando, ainda me chamam para me dar algumas aulas lá no CBPT. Por exemplo, a Neidinha, a Juliana me chamaram e eu encontrei o mesmo prazer, né? O mesmo prazer de experimentar. O curso, o Princípios Básicos, né, conhecido como CPBT, na minha vida, ele foi assim, um grande agregador de valores, desde valores pessoais como valores artísticos. Ele foi a minha base, onde eu tive a consciência de que era aquilo que eu queria para mim, de trabalhar com a arte. Apesar da arte ser bem extensa, tem a música, tem a dança, né, tem a arte plásticas, enfim. Mas o teatro, na minha percepção, enquanto aluno, ela conseguia agregar tudo isso, ela conseguia abraçar todas essas outras artes. Então, no teatro eu posso cantar, eu posso pintar, eu posso desenhar, eu posso fazer multi-coisas. Então, esse fato de eu perceber que o teatro abraçava todas as outras artes me encantou ainda mais. E ele foi essa transformação total na minha vida, porque a partir dele eu decidi que eu poderia também repassar aquilo que eu estava aprendendo. Eu não me contentava apenas em ser um mero receptor, eu queria também ser um transmissor daquele conhecimento. E o trabalho que a gente tem desenvolvido, né, dentro da companhia de teatro, com os meus alunos, que eu tenho esse trabalho já esse período, que são 19 anos, é um trabalho voltado muito para aquela questão de que o que o Joca faria, o que o meu professor falaria, como eu me portaria, como eu me portei enquanto aluno, como eu posso me portar agora como professor, como um diretor, como um orientador, como uma pessoa que é formador de opiniões. Então, assim, é muito importante o curso, de modo geral, porque ele não só te forma como um ator, ele te forma como um ser humano, ele te forma como um cidadão. E um cidadão consciente do que é ter direitos, do que é ter deveres, do que é ser uma pessoa do bem e que ama a arte. É gratificante a gente ver esse retorno desse trabalho. Uma vez eu fui aluno e foi bastante proveitoso esse alicerce que eu criei, e ao mesmo tempo eu passei isso para os meus outros alunos, para que eles pudessem ter esse embasamento também, essa solidez no trabalho deles. E assim a gente vem trabalhando. E eu estando lá como acolhedor, como orientador, como mediador, como educador, como encenador, como ator, como cidadão, para mim é um privilégio, porque eu estou vendo ali na minha frente todo o material que eu posso abstrair para a minha pessoa, para a minha figura como gente, como ator, e tirar dali também muitos saberes, né? Porque educar é um ato recíproco, né? Entre educadores e educando. Então, eu não estou ali como sabedor de tudo, eu estou ali como um mediador que vai, sim, provocar, possibilitar dinâmicas, procedimentos para a construção de um ambiente criativo, lúdico, construtivo, harmônico,
para tentar fazer com que a gente chegue a um objetivo comum, que é construir uma expressão artística, né? E aí eu falo numa montagem cênica, numa peça de teatro que represente essas contradições, essas reflexões, essas críticas. Então, para mim, o CPBT para mim estar lá é um privilégio.